Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ele tinha grandes confrontos com os fariseus, e a gente não pode pensar que esses confrontos eram de um inimigo com outro inimigo. Na verdade, a gente poderia fazer duas comparações: ou de um pai para com seus filhos mal criados, ou de um irmão mais velho, o primogênito, ensinando os outros irmãos que não estão com muito juízo, né? Essa seria uma comparação melhor. A gente poderia também fazer uma seguinte comparação: uma pedra bem grande, e você procura vários meios para que essa pedra não fique dura, né? Você joga água, bastante água, aí você tenta amolecer a pedra. Aí você, não, atrás dessa pedra deve ter algum ouro. Aí você começa a minerar a pedra. Aí começa a escavar, né? Bater, bater, bater. Então você pode usar várias comparações. Mas você não pode usar a comparação de que Jesus simplesmente queria ferrar com os fariseus e lascar com eles. Não era isso. Jesus queria o que para eles? O bem, o céu, a conversão e a santificação. Sim ou não? Claro que sim. Então esse confronto que Jesus tinha com os fariseus, que era forte, e são várias vezes que tem esse confronto, é porque eles eram pessoas já bem maduras, mas que agiam como meninos amarelos. Eles ensinavam os outros, eles eram mestres, mas ensinavam de forma bem equivocada. Eles tinham até autoridade para ensinar, porque Jesus falava que eles
sentavam na cadeira de Moisés e poderiam ser ouvidos. E Jesus até falava: vocês podem até praticar o que eles estão ensinando, muitas coisas. Tem coisas que eles ensinam que é certa, mas não façam o que eles fazem, porque eles ensinam uma coisa e vivem outra, totalmente diferente. Eles mandam amar as viúvas e roubam as viúvas. Mandam respeitar o templo e profanam o templo. Por isso que Jesus chama eles de quê? Hipócritas, ou seja, eles viviam usando máscara, fingidos. Ou seja, eram pessoas que, por exemplo, iam fazer orações longas. Tem problema em fazer orações longas? Não. Só que eles iam fazer orações longas para conquistar as viúvas. As viúvas estavam, não era como as viúvas de hoje, que muitas delas têm, graças a Deus, se não todas, mas grande parte tem a pensão para receber. Naquele tempo não tinha nada. Raramente alguma tinha uma outra coisa, né? Que alguém tinha deixado um pouquinho, e eles faziam o quê? O pouquinho que a pessoa tinha, eles ainda queriam sugar. Queriam conquistar aquelas viúvas e sugar tudo que elas tinham. Isso era cruel, sim ou não? Sim. Então era uma atitude de pessoas que tinham uma aparência de piedade, mas que o coração era impiedoso. Eram todos os fariseus que eram assim? Não. Mas era grande parte. Aí Jesus também vai falar que muitos deles, eles percorriam o mar e a terra, ou seja, faziam todo o esforço para fazer um prosélito. O que é um prosélito? É alguém que se converte do paganismo de um outro povo e passa do povo pagão para ser judeu. Se converte, né? Então eles faziam tudo isso para converter uma pessoa, um esforço enorme. Andavam léguas e léguas, tentavam convencer a pessoa com muitos argumentos. E quando a pessoa se convertia para ser judeu, o que eles faziam? Davam mau testemunho. Aí o que o Senhor fala? Vocês fazem todo um esforço para converter alguém. E quando converte essa pessoa, vocês dão tão mau exemplo que essa pessoa se torna pior do que vocês. Porque ela vê vocês dando tão mau exemplo que elas não querem nem saber mais de Deus, né? Aí depois Jesus chama a atenção deles para uma outra coisa, que é muito sério para os judeus. O nome de Deus. O nome de Deus não pode ser pronunciado para o judeu, né? E aqui os fariseus brincavam, qualquer coisa eles estavam jurando, usando o nome de Deus em vão. Às vezes, para não pagar alguma coisa, eles estavam usando o nome de Deus. Por qualquer coisa, para se livrar, às vezes até para não cuidar dos pais. Olha como é grave. Eles diziam assim: não, nós vamos fazer essa grande doação para a casa de Deus. E fazendo essa doação para a casa de Deus, ele chamava até de Corban isso, né? Nós vamos nos livrar de cuidar dos nossos pais idosos. Aí o Senhor faz uma advertência, que os fariseus eram grandes hipócritas. Porque em nome de ofertar as coisas para a casa de Deus, eles eram capazes de fazer o quê? Abandonar até os pais. Tem muito doido. É. E aqui eu fiz um diagnóstico de quem? Dos fariseus. Agora vamos olhar para nós, porque eu falei muitos fariseus, né? A primeira coisa que os fariseus eles faziam aqui, que era perigoso, rezar para ser visto. Diga para o seu irmão, nunca reze para ser visto. Reze para amar a Deus. Por que às vezes a gente se cansa de rezar e desanima rezando, ou nem quer rezar? Porque a nossa oração às vezes não é sincera.
A gente reza, como fala São Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é uma oração má? É uma oração que a gente faz e está rezando para quem? Só para nós. Para a parede, para a cadeira, para o vento, para o nada. Porque quando a gente reza para Deus, a gente ganha força, alegria. Pode vir cruz, provação, lágrimas. E às vezes vem lágrima todo dia. Às vezes vem uma cruz atrás da outra. Às vezes vem um cão atrás do outro, né? Perseguindo a gente. Só que quando a gente reza, não tem cão, não tem prova, não tem luta que nos vença. Porque Deus sempre é maior do que tudo isso. Amém? Então, o Senhor está mostrando o quê? Que a nossa oração não pode ser essa oração de um fariseu. Uma oração que o pessoal tem que estar olhando eu rezar. Eu tenho que ser visto. Claro que a gente pode rezar em público, mas a minha intenção não pode ser que as pessoas me achem uma pessoa santa, boa, não. É Deus que tem que saber que eu sou amigo dele. É Deus, só Deus. Se alguém souber, tudo bem. Glória a Deus. Se não souber, glória a Deus também. A outra coisa é que quando nós ajudamos alguém a se converter, nós não podemos ser como os fariseus. Que os fariseus ajudavam a converter alguém, entre aspas, e fazia o que depois? Dava mau testemunho, mau exemplo. E às vezes também abandonava essa pessoa. Às vezes nós fazemos isso. A gente faz grandes eventos na igreja, enche a igreja de gente, mas nós não cuidamos das pessoas que a gente traz para a igreja. Isso tanto faz ser a paróquia, a renovação carismática, o Shalom, Canção Nova, os franciscanos, ou seja, a igreja no geral, católica, né? Ele faz os grandes eventos, mas nós não sabemos cuidar de pessoa para pessoa, discipular, olho no olho. Às vezes a pessoa morre de depressão, de ansiedade, de tristeza, sozinha ali. E às vezes é dentro de casa, é ou não é? Às vezes a pessoa assim, é um fogo medonho. Eu vou evangelizar onde? Na Curimatã, na Cavalaria, no Buriti. Aí tem um irmão morrendo podre dentro de casa, de tristeza. E você não tem coragem nem de perguntar se ele está bem. Diga para o seu irmão, deixa de ser doido. Olha para quem está perto. E veja se ele está morrendo. Evangeliza ele. Ama ele. Cuida dele. Antes que ele se mate dentro de casa. Às vezes a pessoa fala assim, o fulano tá tão bem. Estava rindo no TikTok. Estava rindo no Kawaii. Aí morreu enforcado. Claro, criatura. Tu evangelizava a África todinha e nem abraçava a criatura que quase que dormia dentro da rede. Você está entendendo? Ou seja, hoje parece que a gente vive numa ilha. E a ilha é a nossa casa. A ilha é a nossa mesa. Às vezes eu tenho medo da gente ir almoçar e tacar o celular dentro da boca, né? Achando que a colher é o celular e a celular é a colher. É um perigo enorme. Às vezes eu passo no meio, eu vou para a rádio de manhã ou para outros cantos, e eu não sei se a pessoa está conversando, se é sobre o jornal, sobre a vida de alguém ou sobre a novela. Fulano vai morrer. Aí quando eu... Meu Deus, estão falando de quê? Aí eu vejo que é sobre a novela, né? Vai, meu Deus. Ou é sobre uma série, né? Eu fico nervosinho, aí quando eu vou com o meu ouvido de fofoqueiro, eu vou ouvir, não, tá falando da série, da novela. Aí eu me acalmo um pouquinho, né? Eu reduzo o passo só para entender o que está acontecendo. Aquelas senhorinhas conversando, ou pessoas que estão tumultuadas ali de manhã cedo, deixando o pessoal no colégio. Entendi. É a novela que passou no outro dia. Meu Deus, mas será que a gente tem esses comentários sobre como foi a liturgia do domingo? A gente precisa comentar sobre o Evangelho, sobre como foi o evento, sobre como foi as coisas boas. Diga para o seu irmão, seja um fofoqueiro do bem.
O que é isso? Eu estou brincando, né? O evangelizador. Falar de coisas boas todo dia. Porque a gente só fala assim, ei, o mundo está acabando. A gente só fala de coisa ruim direto. Todo dia tem má notícia, sim ou não? Por quê? Porque você está dando. Vou assistir o jornal. E a gente sabe da má notícia e sai espalhando. Aí o pessoal volta a morrer do infarto, achando, o mundo vai acabar hoje, vai acabar hoje. Quem está dando notícia? Diga assim, eu. Aí não acaba, quem se acaba é você, né? Agora vamos lá para o finalzinho, que a noite já está se acabando, o mundo não, mas a noite, né? Vai dizer que, às vezes, nós somos cegos, que muitas vezes juramos, não honramos o nome de Deus, não santificamos, não honramos a casa de Deus. E aqui é um perigo, né? O que é não honrar a casa de Deus? Diga assim, eu sou a casa de Deus. Por que às vezes a gente não consegue honrar o templo de Deus? Que é a paróquia, que é a capela? Porque às vezes nós não aprendemos também a honrar o templo que é o nosso corpo, a nossa casa. A pergunta é, será que na nossa casa ela é um ambiente que tem uma atmosfera de santidade? Pergunta para você, a sua casa tem uma atmosfera de santidade? Quando eu falo atmosfera de santidade, é assim, ó. Na sua casa, começa o dia com aquele funk, com Wesley Safadão, com brega, com palavrão, com reclamação. Ou começa a dizer assim, levanta, diabo! Será que é assim que começa seu dia com o seu filho? Porque, às vezes, o menino não pode levantar, mas o diabo levanta na mesma hora que ele escuta. Ele vai assim, opa, levanta agora. Porque o diabo, ele só precisa nem ser convidado. Só basta você fazer o quê? Chamá-lo. E se não chamar, ele vem. Se chamar, ele vem e chama a turma todinha dele. Diga para o seu irmão, o diabo existe. Eu e o secretário dele também. A gente não precisa viver com medo do diabo. Não precisa ter medo dele. A gente fica morrendo de medo dele, né? Mas não precisa viver trabalhando para ele. E viver trabalhando para ele é o que? Diga comigo, viver reclamando. Diga aqui, viver reclamando. Viver mentindo. Viver alimentando ressentimento. Viver alimentando o pecado. Diga assim, a partir de hoje, o diabo vai ficar desempregado e sem empregado. Porque eu sou servo do Senhor e filho dele. E eu quero ir para o céu. Ou seja, e para ir para o céu tem que fazer o quê? Romper com as obras das trevas. Amém? Diga para o seu irmão, rompa com as obras das trevas. E me ajude a romper com as obras das trevas. Agora, coloca a mão no seu irmão assim, ó. Diga assim, essa semana você vai ser o meu intercessor. Faça um compromisso com ele, toca assim na mão dele. Se comprometa, viu, ó. Essa semana ele vai interceder por você. Pode confiar, sim ou não? Porque sozinho a gente não chega no céu, não, viu? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Viva Nossa Senhora!